O escotismo foi fundado em 1907 por um homem chamado Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Para, assim não vai rolar. Sejam muito bem-vindos, a gente está começando aqui o canal Scout em Ação. E toda segunda-feira eu vou apresentar um programa chamado Raízes do Escotismo. Nosso programa vai contar para vocês como surgiu o escotismo e como ele chegou nos dias de hoje. Mas não é só isso. Durante os episódios a gente vai ter um paralelo entre a história do mundo moderno e a história do escotismo. Nesse primeiro programa a gente vai ter 4 convidados, divididos entre historiadores e chefes escoteiros. Vai ser bem legal. E antes da gente começar de fato com a história, não esquece de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com os amigos e, é claro, se inscrever aqui no canal. Então roda a vinheta e vamos começar logo esse programa. Alguns de vocês que estão assistindo aqui podem até ter uma ideia de quem inventou o movimento escoteiro. E como aquele nosso amigo lá do começo disse, ele foi fundado em 1907 por um carinha chamado Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Mas aqui entre nós a gente chama ele de BP para ficar muito mais fácil. Mas por que esse general inglês resolveu criar o escotismo? Ele estava entediado? Sem nada para fazer? Claro que não, né, galera? Antes de 1907, lá em 1814, a Europa estava passando por uma espécie de reformulação. O mundo no século XIX. Em 1814 terminam as guerras napoleônicas. E aí as nações europeias se reúnem numa tentativa de tentar projetar como é que esses países iriam se relacionar ao longo das décadas subsequentes. Então você monta um grande congresso em Viena, exatamente pautando essa preocupação. Como é que nós, países europeus, vamos nos relacionar? No Congresso de Viena você tem ali a presença de um conjunto de países, mas 5 se destacam: Inglaterra, França, Prússia, Áustria e Rússia. E aí você tem um personagem muito interessante que é a Rainha da Inglaterra, a Rainha Vitória. E essa tal dessa Rainha Vitória nasceu em 1819, chegando no trono em 1837, bem depois do Congresso de Viena. Ao contrário dos seus antecessores, ela teve muitos filhos e herdeiros. Conseguiu restaurar o prestígio da coroa britânica, expandiu seu sistema de colônias, fez investimentos em infraestrutura e vale lembrar também que foi no seu governo que aconteceu a segunda Revolução Industrial. Mas é claro que nem tudo eram flores. Como era essa condição de vida dos ingleses? É uma sociedade industrial. Londres é uma cidade que cresceu muito. É uma cidade que não conseguiu de alguma maneira organizar esse crescimento. Você tem a questão do crime e ao mesmo tempo o desenvolvimento de uma polícia inglesa preocupada em como solucionar esse crime. Então é interessante essa sociedade inglesa. É uma sociedade que cresce de maneira acelerada. É uma sociedade que pela primeira vez a população das grandes cidades supera a população do campo. Mas ao mesmo tempo você tem um trabalhador operário reivindicando mais espaço, você tem uma mulher reivindicando mais espaço e uma sociedade que de alguma maneira tenta conter esses movimentos sociais. E é nesse período conturbado de transformações sociais que nasce o nosso herói Baden-Powell. Ele nasceu em 1857 em Londres, onde ele passou boa parte da sua infância junto com seus outros 6 irmãos. Então era uma família de 7 filhos. Perderam o pai muito cedo, né? O pai dele, que era um reverendo, faleceu quando o BP tinha por volta de 3 anos. Mas mesmo assim a infância dele foi uma infância tranquila, ele viveu bastante ao ar livre, ele acampou bastante com os irmãos, né? E aí, quando ele se forma na escola por volta dos seus 19 anos, ele teve uma oportunidade de se juntar ao exército da Inglaterra. Então ele foi fazer parte da cavalaria que estava indo para a guerra da Ciméria na Índia. Então ele foi para a Índia e ele se destacou bastante nessa batalha que ele participou. E ele inclusive viveu bastante a vida local, né? Ele chegou a participar de algumas competições esportivas, ele ganhou um prêmio por ter caçado um javali selvagem a cavalo, que para eles e para os nativos era um símbolo muito grande de força e de perseverança. Na Índia, BP se tornou um ótimo cavaleiro, que acabou ajudando bastante na tradicional caça ao javali. Ela se tratava de uma competição bastante comum, onde um indivíduo montado num cavalo tinha que caçar um javali, tendo que acertá-lo de primeira com uma lança. Até porque se ele errasse, o javali fugia e era possível que ele matasse o cavalo e ainda matasse o próprio caçador. Império Britânico e suas colônias. No final do século XIX, a Inglaterra era a maior potência do mundo. Ela anexou vários territórios na África e na Índia, e assim passou a ser chamada de Império Britânico. Só que houve uma mudança na forma de colonização. Um novo tipo de colonização que eles acreditavam ser necessária para trazer matéria-prima e mercado consumidor
para essa produção industrial que estava acontecendo no século XIX, mas ao mesmo tempo precisava estar bem justificada para o povo, parecer necessária, né? E chegar em locais que de alguma forma fosse possível você criar essa ideia de que você está fazendo bem atacando e colonizando aquele lugar. A Inglaterra, que já tinha territórios na América, vamos lembrar que os Estados Unidos foi colônia britânica, Canadá foi colônia britânica, aí você vai ter territórios na África, vai ter territórios na Ásia, você vai ter a Índia, uma grande joia da coroa britânica. A Inglaterra tem um império invejável, ela tem um acúmulo de capital invejável, ela tem ainda a marinha mais poderosa da Europa. Os ingleses, obviamente, então tinham muito orgulho de se considerar o centro do mundo econômico. Dizem nessa época, existia uma espécie de um ditado, que é que o sol nunca se punha no Império Britânico. O que significava isso? Como eles tinham posses em todo o globo, sempre alguma parte do Império o sol estava nascendo, né? Então, desde a gente imaginar lá a Austrália, Índia, China, região sul da África e algumas regiões aqui na América, sempre você tem alguma região de dia, né, no Império Britânico. Eles têm um império que envolve o mundo todo. E é nesse momento de neocolonialismo que Baden-Powell vai à África do Sul. A essa altura, BP já era general do exército. Em suas campanhas, passou a ser chamado de Empisa pelos inimigos, uma palavra que significa o lobo que nunca dorme. A Segunda Guerra Boers. Mas o que foi essa guerra de Boers? Deus do céu, o que tudo isso tem a ver com a criação do movimento escoteiro? Calma, cara, a gente já vai te explicar. A África era uma região muito disputada entre as potências europeias. Você tinha ali um conjunto de países europeus com suas colônias africanas, mas aí você vai ter a questão da África do Sul, que originalmente era de colonização holandesa. Boer era o nome que você dava ao colono holandês que foi se estabelecer ali na África do Sul. E é interessante porque ali vai acontecer um conflito diferente dos demais conflitos coloniais. É uma guerra entre colonizadores, só que colonizadores holandeses, que estão ali há mais tempo, contra colonizadores britânicos que estão chegando. E por que esses colonizadores estão chegando? Qual o interesse da Inglaterra na África do Sul? Diamante. A África do Sul já tinha essa fama de possuir minas de diamante muito importantes. A Inglaterra então vai se dispor a fazer uma guerra contra esses colonizadores holandeses. Nessa guerra, BP novamente teve um papel importante. Existia uma cidade chamada Mafeking, que era um centro estratégico ali dentro da batalha. E ele, enquanto membro do exército inglês que estava ali na África e na África do Sul, alocado nesse momento, ele tomou a decisão de, junto com a sua tropa, ir para Mafeking, porque na época acreditava-se que quem tinha o domínio dessa cidade, que ficava no coração da África do Sul, teria o domínio de toda a África. Quando de fato estourou a Segunda Guerra Boer, ele já estava lá com a sua tropa, então ele teve a oportunidade de defender aquele local. BP defendeu a cidade por 217 dias, cercado por forças esmagadoramente superiores do inimigo. Nessa batalha, ele conta que um dos oficiais juntou meninos da cidadezinha e formou um grupo de cadetes. Eles realizavam tarefas simples, como carregar mensagens e coisas do tipo, então eles liberavam soldados para a luta. E foi nesse momento que BP descobriu que quando se demonstrava confiança, os jovens eram tão capazes quanto os homens. Nasce o escotismo. Quando a batalha se encerrou, ele e sua tropa foram aclamados como heróis. E quando ele voltou para a Inglaterra, ele descobriu que lá ele também era um herói. Ele retornou e lançou um livro, né? E depois de um tempo ele começou a ver os jovens na rua, brincando, né? Brincando não, né? Seguindo os passos do livro dele. Então eles ficavam formados, eles aplicavam as técnicas, eles tentavam desenvolver o que estava sendo discutido, mostrado no livro. Foi então que ele teve uma ideia de levar todos eles para acampar, né? Acampar é uma coisa que, na verdade, ele fazia bastante na infância. Então ele juntou uma boa quantidade de jovens de diversas idades. E levou eles para a ilha de Brownsea, que é uma ilha que fica ali no Canal da Mancha, e dividiu eles em 4 patrulhas, né? Já é o sistema de patrulha que a gente conhece. Então era a patrulha Corvo, Maçarico, Touro e Lobo. 2 anos depois do acampamento ele saiu da vida militar e se dedicou a desenvolver esse projeto. Ele conseguiu provar não só que a metodologia fazia sentido, mas como era divertida também. Então foi um sucesso e esse é considerado também o primeiro acampamento de fato escoteiro que a gente teve. Após o acampamento, BP escreveria outro livro, Scouting for Boys, que foi publicado em fascículos quinzenais. E antes do livro ser lançado completamente, o número de jovens interessados em entrar no movimento escoteiro já era enorme. Nos anos seguintes, ele se casou com uma moça chamada Olave Soms.
Bipi continuou se dedicando à organização do escotismo, fazendo viagens para supervisionar grupos escoteiros por todas as partes do mundo. Ele se dedicou ao movimento até a data de sua morte, em 1941, no Quênia. E você até pode encontrar lá onde é o túmulo dele, na lápide, um símbolo que é um círculo com um ponto preto no meio, significando de volta ao ponto de partida. Bem, mas antes de partir, Bipi deixou uma carta de despedida aos escoteiros, que a gente vai deixar na íntegra lá na nossa página no Facebook. E o link, é claro, que está na descrição desse vídeo. E a gente vai ficando por aqui. Se você gostou, você já sabe. Como eu pedi lá no começo, deixa um like, compartilha o vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E no próximo vídeo eu acho que eu vou falar sobre como que o movimento escoteiro se espalhou pelo mundo. E como que ele chegou até o Brasil. Então você não pode perder, beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.